Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Bom, eu sou Maria Clara, sou educadora aqui do MAR. Esse é o nosso segundo dia da 5ª Jornada de Educação e Relações Étnico-Raciais do MAR. Essa jornada, como o nome fala, está acontecendo pela 5ª vez e ela integra o nosso programa de formação com professores, que, ao longo do ano, passa por diferentes tipos de cursos e experiências aqui no museu com os professores e a comunidade escolar. E aí a jornada é um ponto que para a gente é muito importante, e eu estou muito feliz da gente estar na 5ª, e começando hoje o segundo dia, que é o momento em que a gente tem palestras e conferências para pensar a educação e as relações étnico-raciais, mas tem momentos como esse que a gente vai começar agora, que é uma sessão de comunicação em que professores e agentes educadores da comunidade escolar, e tanto dos espaços escolares como os espaços não escolares, mas praticantes da educação, se inscrevem para apresentar trabalhos que são realizados em práticas ou na sala de aula, ou nesses espaços, ou pesquisas acadêmicas em torno dessa relação. Então, eu queria desejar uma boa tarde para todos nós. A gente vai começar agora, então, essa sessão de comunicação. Pedir desculpas pelo atraso, a gente está começando agora, e a gente reorganizou um pouquinho os horários, mas quem vai apresentar continua com 15 minutos para a apresentação. A gente vai começar agora e aí, no final, a gente vou chamando cada um que vai apresentar, e, no final, a gente faz um debate, uma pergunta para o outro, quem está, para continuar a conversar. Então, também, quem não conseguir nos 15 minutos falar, a gente pode depois, no momento final, continuar trocando um pouco de ideia. Então, eu chamo o primeiro trabalho para apresentar. Vou chamar aqui a Gabriela de Assis Costa Moreira, que é graduada em bacharelado e licenciatura em Física pela UERJ e pesquisadora bolsista do Museu de Astronomia e Ciências Afim, junto com Karina do Nascimento Dávila, que é mestre em Educação e pesquisadora bolsista do Museu de Astronomia e Ciências Afins. Elas vão apresentar um trabalho chamado No Bosque da Dona Aurora e o Tempo dos Leões. Boa tarde. Então, a gente vai falar um pouco, né, sobre o nosso trabalho, que, inclusive, a gente fez hoje uma estreia, digamos assim, fora do museu, na Escola Municipal Benedito Ottoni, e foi super bem recebido, a gente está super feliz com isso. Então, a gente vem já nessa energia com as crianças, né, que é uma outra forma também de estar junto, já que lá no museu a gente sabe que o nosso público é um público branco e de classe média alta. Então, a gente está buscando outras formas, outros acessos, enfim, apesar de termos problema com isso. Então, já falei um pouco, né? Nós somos do Museu de Astronomia, que fica em São Cristóvão. Alguém aqui já foi? Uma boa porcentagem. Geralmente, a gente fala que no Museu de Astronomia as pessoas olham como se a gente fosse alienígena, assim. Aonde, como? E aqui é uma atividade... acho que foi a primeira? Foi a piloto, né? Foi a primeira atividade que faz parte do Contando Mitos, né? Que é no Bosque da Dona Aurora. E essa atividade Contando Mitos, quem faz a gestão é a Gabi, eu faço a gestão do planetário, que é a ideia Planetário Inflável, a ideia é a gente se aproximar ainda mais, né, fazer teatro de sombras, enfim, ideia que não falta. Falta braço, quem quiser chegar junto. E, enfim, no Contando Mitos, a ideia é a gente trazer mesmo histórias, né? O Contando Mitos, a Gabi, quando a Gabi entrou, já tinha alguém fazendo a gestão. Ela pegou uma gestão de uma atividade que já estava acontecendo. E, assim como eu e ela, né, a gente traz um olhar para além, digamos, entre aspas, bem entre aspas mesmo, do oficial. Então, a ideia é trazer outras narrativas, né, como formas de produção de conhecimento e ciência. Bom, aí a Gabi vai falar um pouco mais sobre isso. Obrigada, Ká. A gente não explicou o que é o Contando Mitos, né? Contando Mitos é uma atividade que não utiliza porque não é uma ferramenta, mas o teatro se transforma numa linguagem para a gente falar das relações entre astronomia e cultura, através da mitologia. E aí, para essa contação em específico, eu vou falar sobre os mitos de um povo chamado Bosquímanos, mais especificamente, ou Xã, dependendo de quem estuda, eles chamam de um jeito.
também são conhecidos como os leões de Kalahari, porque eles são os bosquímanos de Kalahari, ficam ali embaixo do deserto de Kalahari. E eles se autoproclamam como leões. Eles dizem que quando eles morrem, a alma que alcançou a nobreza, ela volta à natureza, ela retorna à terra na figura de um leão. E que, na verdade, o nosso céu noturno está fulgurando de leões rugindo silenciosamente. É como eles chamam as estrelas. Por que eu escolhi especificamente falar dos bosquímanos de Kalahari? Além de ser uma porta de entrada absurda para abordagens afrocentradas na educação, é uma etnia que foi extinta. Ela foi dizimada na Namíbia no final do século XIX. Hoje a gente tem os chamados bosquímanos, que alguns antropólogos vão falar que são os bosquímanos afrodiaspóricos, que eles vieram da Botsuana, mas os bosquímanos da Namíbia eles foram exterminados. E aí, obviamente, é a linguagem, essas visões dos esquecidos que eu quero realmente trazer, e não mostrá-los apenas como um povo que se foi por causa de uma violência sem tamanho, mas como um povo que foi produtor de conhecimento. E que a gente tem que valorizar esse conhecimento. E como fazer isso? Então, no Bosque da Dona Aurora é uma contação de histórias que ela vincula os mitos dos bosquímanos através de duas obras de referência básicas. A primeira é um conto que a gente teve apresentado aqui na Jornada de Arte e Educação, pela Ana Maria Amorim, que é As Palavras de Damara, que traz uma série de ligações epistemológicas que esse povo tinha para com a linguagem, para com o olhar da natureza, para com a descrição dos fenômenos da natureza. Esse conto está no livro Contar Histórias, Contar Estrelas, da Ana Maria Amorim, da Carolina de Assis. Não é coincidência, a Carolina é minha irmã, o sobrenome. E a segunda obra de referência é uma tese do Samper, que talvez seja o trabalho mais grosso, em todos os sentidos da palavra, às vezes é direto demais quando a gente se depara com aquela violência absoluta, né? Mas sobre os bosquímanos que já existiu, que em português é Mitos e Crenças dos Bosquímanos, Relatos Orais sobre os Leões, que são exatamente o nosso povo. Como a gente pode falar de África, a gente pode falar de contextos africanos, de produção de conhecimento africana ou afrodiaspórica, sem falar de uma abordagem afrocêntrica. Pode pegar na questão do exotismo, por exemplo. Não é o caso do Bosque da Dona Aurora. A gente parte de uma abordagem afrocêntrica, primeiro partindo do sentido de translocalidade do conhecimento, que a Shanti já vai falar, a Malê Shanti já vai falar desde a década de 70, que eu não vou explicar muito porque eu não sei quanto tempo eu tenho. Maria Clara vai me dizer. Tem quantos? Então eu vou falar. No sentido de que o conhecimento produzido, qualquer tipo de conhecimento produzido, ele é produzido num tempo e espaço específico da história. Então, se você centraliza esse conhecimento neste tempo e neste espaço, que é o que acontece com o eurocentrismo, a gente acaba marginalizando todos os outros conhecimentos que são produzidos em qualquer outro espaço do mundo, em qualquer outro tempo. Conseguem perceber? Se a gente tem um mapa mundi e se a gente põe como fonte e origem do conhecimento um alfinete, a gente finca ele ali, tudo que não está naquele ponto se torna marginalizado e, portanto, menor. No caso da ciência, portanto, errado, entre aspas. Quando a gente transloca, não fixa, não centra, mas entende que o conhecimento é sim produzido num tempo e espaço específico da história, mas que ele pode ser translocado para outros contextos, no sentido, então, de você fazer relações de produções de conhecimento, você está dizendo que esse conhecimento está baseado na translocalidade. Entenderam? E é exatamente isso. Dentro do discurso da Dona Aurora, a gente faz isso o tempo todo. Ela vai falar da perspectiva do que é o cometa. Mas vai falar, para vocês chamam disso, mas para a gente é dessa forma por causa disso, disso e disso. Né? Não de uma forma muito crua, mas é um exemplo meio ruim, mas é isso aí. E também, quem falou, Gabi? Sim, para eles é uma serpente de luz.
os mitos sobre os cometas, principalmente para os bosquímanos, ele é uma serpente que está a serviço dos deuses. Então, é engraçado porque, para a grande parte das mitologias, os fenômenos astronômicos eles são augúrios, em geral, maus augúrios, né? Os cometas significam que alguma ira vai acontecer, algo relacionado a alguma ira de alguma divindade, por exemplo. Mas, para eles, é o contrário. Para eles, é uma serpente de luz, que, na verdade, vem do apelo da população, das lágrimas da população. Se a população pede muito, os deuses acabam atendendo, levando uma serpente de luz para que esse desejo seja atendido. Isso é um cometa, o que é muito engraçado, porque a gente vê tipo uma estrela cadente hoje em dia e pensa a mesma coisa, né? A gente vai fazer um desejo que talvez se realize. E também adota a perspectiva decolonial, no sentido de combater a colonialidade, não o colonialismo. E a gente também pode discutir, porque isso vai precisar de uma certa inserção, discutir as diferenças dos dois. É por isso que eu defendo que eu não faço uma abordagem pós-colonial, embora não estou dizendo que seja ruim, mas faço uma abordagem decolonial por entender, eu, Gabriela, enquanto pesquisadora, Gabriela, por entender que a decolonialidade ela tende melhor contra o sistema de colonialidade, não contra o colonialismo. Porque o colonialismo ele abarca, não necessariamente abarca relações de supremacia de raças, relações de opressão de raças. Ele abarca, sim, relações de opressão, que podem ser econômicas, o sistema territorial, etc., mas não precisa necessariamente abarcar questões de raça diferente da colonialidade, que é um racismo epistêmico. E, por fim, toda a contação é baseada nos Niguzi Sabá, que são os 7 princípios, que a Karenga e o Ashanti vão colocar como os norteadores de uma abordagem afrocêntrica na educação. Então, toda a narrativa ela tem que se referir à centralidade da comunidade, e isso é muito visível porque, no Bosque da Dona Aurora, ele fala da marcação do tempo para esse povo, e eles dividem o tempo entre o tempo humano, que é marcado dos lagartos aos leões. Eles dizem que a gente vem ao mundo, diziam que a gente vem ao mundo como lagartos, experimentadores, feios, estranhos, enrugados, e se a gente alcança a nobreza, ou seja, se a gente perpetua nossa herança de sangue e volta à terra, a gente sai do mundo como leões. E eles marcam o tempo dessa forma, o tempo do homem. Mas o tempo do mundo eles vão marcar pela preguiça do sol. Literalmente, o calendário é a preguiça do sol. E isso sempre dentro da perspectiva da comunidade, da Damara, que é a nossa protagonista. O respeito à tradição, a Dona Aurora ela começa falando que, isso também tem a ancestralidade, ela começa falando que ela vai contar uma história que a mãe dela contou a ela, e que a mãe da mãe dela contou a ela, e que a mãe da mãe dela contou a ela. E foi assim desde o início dos tempos, e ela ressalva, desde o início de todos os tempos que existe. A espiritualidade, o envolvimento ético, que ela vai falar de como são as palavras na Namíbia, a relação ontofônica que eles têm com a linguagem, a harmonia com a natureza social da identidade individual, a ancestralidade e a unidade do ser. Toda a abordagem afrocêntrica ela deve seguir esses 7 princípios. E, por fim, antes de terminar, eu quero agradecer imensamente, fazer um agradecimento público à equipe do Contando Mitos, porque eles não só são semi-escravizados por mim, mas também é uma atividade muito difícil, porque ela requer estudo. Não somos profissionais do teatro, então ela requer o estudo não só dos mitos, não só da perspectiva da educação em ciências em cima dos mitos, e daí dentro da perspectiva oficial, como era feita também, mas, no meu caso, principalmente dentro da interculturalidade, dentro da afrocentricidade, dentro da linha do modernidade e colonialidade, que é muito difícil eles terem essa inserção. Somos muito poucos, e é aquela atividade que ninguém quer fazer. Literalmente, né, Karina? E, então, o meu agradecimento... Fala. É importante dizer que somos bolsistas do CNPq, bolsistas PCI.
Aí não tem bolsista PIBIC, mas é o que compõe o nosso, digamos assim, quadro, entre aspas, de funcionários, né, do museu. E a gente está também se reunindo, a gente formou um coletivo de bolsistas Mais Resiste, que a gente não sabe se esse trabalho vai continuar no ano que vem, em virtude do que vocês, né, já sabem, desse processo de desmonte mesmo da ciência e da educação. Então, é isso. Queria agradecer. O Gabi falou muito bem, parabéns. E muito obrigada a vocês. Eu só queria terminar com uma citação que eu acho que vai para todo mundo, que é um provérbio da África subsaariana como um todo, diversos grupos étnicos, que é: enquanto não contarmos a história dos leões, a glória da caça vai sempre para o caçador. E eu acho que de todas as formas possíveis, essa contação está começando a articular essa história, né? Obrigada. Então, a próxima a gente vai ser com Alexandre Carvalho. Projeto em Africanidades na Dança e Educação, do PAD da UFRJ. Alexandre Carvalho, ele é graduado em Educação Física pela Unisan e ele é professor auxiliar da UFRJ. Boa tarde. Estou meio assim que eu estou operado, vim na correria do dia. Primeiro agradecer, né, pela recepção e a todos, né. O PADER, né, embora as pessoas quando leem PAD, a gente não pôde acentuar, não, mas é porque tem um motivo, né. A palavra PADER na língua iorubá, ela significa encontro, né. E também é uma palavra que está muito relacionada ao ritual para o orixá Exu. Né? É Exu quem faz com que o PADER aconteça, o encontro entre as divindades do candomblé e os homens. Então, à medida em que o PADER se faz, é que há esse encontro. O PADER UFRJ ele tem por objetivo de trabalho fazer um encontro da comunidade acadêmica com a comunidade de terreiro. E esse é o nosso enfoque há 7 anos, como projeto de extensão da Universidade Federal do Rio, ao qual eu coordeno. O PADER, como é que nasce esse projeto, né? Que hoje já tem 7 anos, já passaram muitos alunos da graduação em dança, educação física e outras graduações da UFRJ pelo projeto. No ano de 2009, eu era professor numa escola de um outro projeto da universidade, do UFRJ Mar, em Cabo Frio, e era um projeto de ponta, onde a gente não tinha livro, os alunos tinham que estar pesquisando por si só, montando a sua própria história. Era um projeto de educação fantástico. E, numa reunião com o grupo de professores, pensou-se começar a trabalhar a Lei 10.639 na escola. Mas existia uma dificuldade, porque 70% do nosso corpo dos alunos eram de neopentecostais. Isso trazia um problema bastante sério para que a gente pudesse falar de cultura afro-brasileira, de cultura africana dentro da escola. E como a minha área de atuação é folclore brasileiro, a reunião, então, se deu e a gente começou a pensar uma forma de começar a introduzir a 10.639 pelo campo da cultura na escola. E aí eu recebi um e-mail da minha esposa dizendo que, naquele ano, então, o candomblé havia sido reconhecido pela Alerj como patrimônio imaterial do Estado do Rio de Janeiro. O candomblé foi reconhecido, não foi tombado, né? Tombamento quem faz é o IFAM. Mas esse reconhecimento pela Alerj foi pautado nas leis de ação afirmativa do governo federal. A própria lei que cria, inclusive, a 10.639, que reconhece tomba ou samba como patrimônio brasileiro, maracatu, samba de roda, enfim, eu falei, é o gancho. Numa reunião com 40 professores, eu falei, galera, a gente pode começar a falar sobre a cultura do candomblé com esses alunos. E assim, eram 78 pares de olhos, assim, embutucados assim em cima de mim, e aí e um silêncio na sala, né? Porque a gente estava discutindo o preconceito dos alunos. E na hora que a gente fala para o professor que a gente podia pensar o candomblé como um lugar de resistência, de cultura afro-brasileira, e para falar de candomblé, o professor se assusta. E aí o buraco é mais embaixo.
Então, por que não falar de candomblé? Né? E aí, não, por que falar de candomblé? Eu falei, bom, do meu ponto de vista, o candomblé tem e guarda, na síntese, a grande parte da cultura africana que veio para o Brasil. E outras questões se desenvolveram a partir do candomblé para se tornarem manifestações que hoje a gente trabalha, que hoje a gente canta, é o afoxé, é o maracatu, mas isso tudo sai do terreiro. Então, a gente tem que começar daqui para lá. E foi um certo mal-estar, né? E eu perguntei, então, por que você não vai ao candomblé? Ou nunca foi a um candomblé? Ah, porque eu tenho medo. Ah, beleza, mas você tem medo de quê? Ah, porque ela mata criança. Isso é um professor falando, tá? Isso é professor formado da UFRJ, né? A galera com a cabeça bacana e tal. Por que você não vai a um candomblé? Ah, eu não vou porque lá é tudo escuro, vela acesa, sangue na parede. Eu falei, nossa, vamos anotando, né? Vamos anotando os relatos, né? E você, por que não foi? Ah, eu tive vontade de ir uma vez, passei na porta, ouvi o batuque, me deu até uma vontade de entrar, mas eu fiquei com medo. Aí eu ainda disse assim, mas você podia ter entrado. Se a porta estava aberta, era uma festa pública. Você podia ter entrado e tenho certeza que seria bem recebido. Mas, enfim, e a gente ficou naquela do por que não, por que não, por que não, por que não. E no final da conversa, a gente percebeu a única coisa que estava entre o entender o candomblé e o professor, que era não uma pesquisa, não uma procura, mas era o senso comum. Era o que se ouvia e se reproduzia sem perceber que estava perpetrando ali racismo, preconceito e toda sorte de mazela contra uma manifestação cultural que tem profundas raízes na formação do povo brasileiro, né? E quando a gente fala isso, às vezes as pessoas nem se tocam, né? Eu vou cantar uma música aqui, e só para a gente pensar, né? Se a gente souber, eu canto mal, então cantem mal comigo para eu não ficar sozinho nessa, tá? Pai e mãe, ouro de mina, coração, desejo e sina, tudo mais, pura rotina já. Não é isso? A luz do grande prazer é irremediável, neon. Bom, todo mundo sabe, né? Ajudou a cantar. Quando a gente pega esse ritmo que a gente acabou de brincar com a palma, que eu bati aqui na mesa, a gente está falando do ritmo Ijexá, da cidade de Jebu, o ritmo ritual do Orixá Oxum. E a gente está lá na balada, na festa, toma cerveja de pai e mãe, ouro de milho, e está dançando Ijexá, e nem sequer tem a noção de que está dançando candomblé e que está dançando um ritmo ritual de um orixá, hoje no candomblé do Brasil, mas anteriormente numa cidade, num povoado, num reinado na África. Né? E aí eu só estou falando disso, aí se a gente for, né, vai falando, vai falar da culinária, vai falar... O candomblé está espalhado na sociedade, mas a gente às vezes não sabe, a gente às vezes não viu. Bom, pensando assim, falei, bom, o que a gente vai fazer? Vamos, não sei, aí fui daqui, fui dali, falei, você pode falar um pouco de candomblé para a gente? Falei, posso. Vamos criar um grupo de estudo, toda quarta-feira. Alguém conhece aqui a Praia do Siqueira, em Cabo Frio? Alguém conhece? Dizem que é o pôr do sol mais bonito de Cabo Frio, e é mesmo, né? A escola ficava aqui, a rua, a praia, que é a Lagoa do Siqueira. E um pôr do sol lindo, e na frente da escola tinha um quiosque. Então a gente saía, quarta-feira, depois do expediente, e sentava, o nosso grupo de estudo era no quiosque. 20, 15 minutos depois que a gente sentava ali, chegavam os pescadores com os sacos de camarão fresquinho, ainda pulando no saco, aí vendia. Aí, o camarão ali para os professores, né? R$20, R$30 um saco de camarão. E a gente pedia a menina do quiosque para fritar, para beber com água gelada, né? Professor, na frente da escola. Enfim, aí tomava, né? Aquela água de São Jorge ali e tal, beleza? E a gente foi, e a água benta, né? E a gente ia conversando sobre o candomblé, papapá. Só que a gente, depois, assim, aí teve umas perguntas, na outra quarta-feira, perguntas mais elaboradas, na terceira quarta-feira, as coisas já vieram mais, né? Questões conceituais, não sei o quê, papapá. Eu falei, caramba, a galera se interessou. Só que lá na escola, a nossa pedagogia de trabalho era a prática antes da teoria. A gente dava um tema, o cara tinha que fazer a prática para depois teorizar em cima da prática. E a gente estava fazendo ao contrário. Eu falei, para tudo,
que a gente está ensinando uma coisa lá e está fazendo outra aqui. Vamos fazer o seguinte? Vamos a um candomblé? Tenso, né? Vamos a um candomblé? Levantou uma mão, aí vai dando coragem, né? Vamos. Aí, falei, beleza, eu vou ao Rio, vou a uma comunidade de terreiro e vou conversar lá com uma zeladora, um zelador, um amigo meu, enfim, para a gente poder marcar um dia que tenha um evento, assim, que a gente possa ir, um evento público que a gente possa ir, explico, né? Vai chegar um bando assim, né? Então, vamos lá explicar. E fui. Falei com algumas pessoas, enfim, até que eu cheguei à casa de Mainara do Oxóssi, lá em Realengo, na zona oeste do Rio. E a Mainara ouviu pacientemente a minha conversa. E, no final, ela me perguntou assim, mas, meu filho, o que um grupo de professores vai vir fazer dentro de uma casa de candomblé? O que a gente tem para ensinar para professor? Aí outra luz acendeu na minha cabeça, né? Já tinha acendido uma aqui na escola, acendeu outra no candomblé, né? Aí eu falei assim, eu não sei, mãe, mas eu acho que tem alguma coisa aqui que deve te chamar assim, para o conhecimento do povo, né? Vou perguntar uma coisa para a senhora. Ela falou, quantos orixás a senhora cultua na casa? Ela falou, no candomblé de Queto são 16. Eu falei, nossa, 16 orixás. A senhora pode me dar o nome dos 16? Aposto, meu filho. Exu, Ogum, Oxóssi, Ossambi. Pum, chegou lá no final, Oxalá. Eu falei, bacana. Quantas rezas a senhora sabe para cada orixá desse? Umas 7 reza. Para cada um desses, eu sei umas 7 reza. Não quis nem fazer a conta, que eu não sou muito bom em matemática. Falei, nossa, 7 rezas para cada um desses já é uma beleza, né, gente? E cantiga? 7 também? Ela, 14, ela, meu filho, eu fico a tarde inteira aqui só cantando para Ogum. Falei, e a senhora ainda me pergunta o que a senhora tem para ensinar? E aí, conversando com a mãe, enfim, tinha ela, vou chamar uma filha minha aqui. Aí chamou a babaloçã da casa, que sentou e me falou 40 minutos sobre folha. Folha que serve para isso, folha que serve para aquilo, folha que serve para aquilo outro, folha que serve para não sei o quê, folha que não sei o quê. No final das contas, eu estava no meio de uma floresta sagrada ali, embebido no conhecimento do candomblé. Eu sou de candomblé, tá? Mas naquele momento eu queria ouvir. Não me coloquei como membro de candomblé. Enfim, depois a gente conversou com a Iabacé da casa, que é a responsável por fazer as comidas de orixá. E aí, gente, foi um banho, assim. Um banho de comida, de cheiro, de sabores, de temperos. E porque para cada orixá tem tantas comidas diferentes, eu falei, mãe, e a senhora está me dizendo que não tem nada para ensinar o povo aqui? Aí ela, é mesmo, né? Eu falei, pois é. Então eu percebi 2 coisas. Primeiro, que aqui fora existe um medo do candomblé, porque existe o senso comum e existe uma prática, né, racista, impiedosa, que salta da questão fenóptica para a cultura do negro, né? Não é só o racismo por nós sermos negros, mas é o racismo por tudo que nós fazemos, né? Então, isso está aqui fora, e aí o professor também não se dá conta disso, e ele vai reproduzindo esse preconceito, né? E quem está dentro do candomblé, por ter sido perseguido por gerações, e continuamos, que a gente tem visto na mídia aí direto, né? Ele se fecha, e também, porque ele faz aquilo há tanto tempo, ele não vê aquilo como conhecimento. É tão dele, né? Como é que é seu nome? O Rodrigo, né? Como é o nome de sua mãe, Rodrigo? Sua avó. A vida inteira o Rodrigo foi na casa de vó Maria, com mãe Irenita, e comeu um bolo. Né? Aquele bolo que a avó fazia, um bolo com casca de abóbora, com semente de não sei o que, era o bolo lá. E ele comia aquele bolo, a avó tranquila, e a mãe dele fazia o bolo, ele aprendeu a fazer o bolo, e ele faz o bolo, e ele come o bolo. Aí ele convida a... Como é que é seu nome? A Cléo. Pô, Cléo, estou aqui querendo acertar aqui uns negócios do meu mestrado aqui, estou com dificuldade aqui com uma bibliografia, vem tomar um café comigo. Aí a Cléo vai pensando que vai comer pão com manteiga e tal, né? Aquela coisa, aquele cafezinho da tarde, chega lá, ele faz aquele bolo e tal. Não, fiz um bolo pra gente aí, bota o bolo na mesa. E a Cléo come, quase vai para debaixo da mesa chamar os cachorros, diz, não, mas o que é isso? Ele fala, é um bolo. Eu falo, não, pô, isso não é um bolo, isso é o bolo. Mas ele está tão acostumado com isso que ele não vê o valor agregado ancestral da avó, da mãe, das tias que perpetuaram o conhecimento daquele bolo. E aí eu vi isso na casa do candomblé. A mãe Nara também não via ela como guardiã de um saber, ela sabia que era, mas não nesse lugar de chegar a um grupo de professores.
E aí, gente, eu fiz a proposta de levar o povo para lá. Agora eu vou lhe pedir, amiga, aí em cima, para a gente passar o vídeo. Esse vídeo é de 2010, quando a gente começou o projeto. Então, aqui a gente vai ver a primeira visita dos professores e alunos de Cabo Frio e já da UFRJ também no terreiro, tá bom? Quando eu era menor, eu tinha muito preconceito. Quando eu era criança, eu tinha medo, tinha preconceito. E aí, fui crescendo, a gente vai se desgarrando desses preconceitos mesmo, dessas ideias equivocadas. E hoje eu vim para conhecer, para saber mais um pouco como é. Também não tenho noção nenhuma do que vai acontecer, não sei o que vai rolar. Vim para conhecer mesmo e curtir a festa. O que te motivou a vir? A curiosidade, o conhecimento mesmo, de aprender, de saber, conhecer outras coisas, o que as pessoas fazem, o que as pessoas acreditam e o que motiva também, assim como a curiosidade me motivou, o que motiva outras pessoas e a quê, né? Foi isso mesmo, curiosidade. Bem, eu tô um pouco de medo, né, por conta da minha religião, que eu sou católica desde criança, e aí tem todos aqueles mitos, todos aqueles preconceitos que fazem a gente ficar um pouquinho com medo mesmo. Até porque eu não sei o que vai acontecer, não faço ideia, não conheço nada, sou totalmente ignorante. E assim, estou um pouco ansiosa também. Estou de cabeça aberta, né? Mas estou querendo conhecer mesmo. Há muito tempo já eu tinha essa curiosidade, até porque a minha avó, né, falecida já, ela era do candomblé, então eu cresci mesmo no quintal da casa dela, ela tinha na casa dela um quartinho, né, que tinha umas imagens e ela recebia pessoas ali. E eu sempre ficava curiosa para saber o que tinha ali. Minha mãe me proibia de entrar lá. E aí teve um dia muito engraçado. Teve um dia que meus pais saíram, né, para fazer alguma coisa e me deixaram na casa dos meus avós. E aí meu avô me colocou para dormir. Era de madrugada, né? Meu avô me colocou para dormir. Só que eu de repente acordei de madrugada com aquele barulho, né? Eu falei, caramba, que barulho é esse? Vô, quero ir lá. Eu sabia que a minha avó estava lá, eu sabia que eu não podia ir para lá, mas eu queria saber o que estava acontecendo. E aí meu avô, não vai, sua mãe vai me matar se você for para lá. E aí eu esperei o velho dormir, aí fui embora. Quando eu cheguei lá, minha avó olhou pra minha cara, tipo, o que você está fazendo aqui? Falei, vó, eu quero ficar aqui, o batuque estava legal, eu estava querendo dançar, né? Eu devia ter uns 6, 7 anos. E aí eu lembro, assim, do lugar, né? Eu lembro que teve todo um ritual para eu poder entrar naquele ambiente. A minha avó me apresentou, né, as pessoas que estavam lá e eu fiquei na roda, dançando, sem saber o que representava aquilo. Mas eu tenho um pouco essa imagem na minha cabeça do que possa ser, mas totalmente superficial, até porque eu era muito criança e a minha mãe sempre me proibiu de matar essa minha curiosidade mesmo. Hoje eu tô aqui animada, tenho certeza que a minha avó deve estar muito feliz, né? Onde ela estiver. E é isso, estou ansiosa. Se livrar dos preconceitos,
sofre preconceito. Entrar no padê para mim foi até meio que um alívio, além de um prazer, de uma alegria muito grande. Porque eu fui criada no meio do candomblé e até para mim mesmo tinha um certo preconceito. Em alguns lugares eu tinha até vergonha de dizer que eu era, as pessoas me olhavam de uma estranha. E aqui eu percebi que eu não estou sozinha, que tem outras pessoas, que há o estudo dessa cultura que é tão rica. E o padê, ele ajuda a modificar a visão, não só de quem está fora, mas de quem está dentro. E me ajudou muito como pessoa. Para mim, o padê é maravilhoso, deveria ter acabado assim. Silêncio. Experiência. Amor. Fome. Força. Energia. Força. Palavra. Eu vou pedir a caminhar, força pra continuar. Eu vou pedir a caminhar, força pra continuar. Quero levar meu cortejo em rumo ao meu orixá. Quero levar meu cortejo em honra ao meu orixá. Meu bloco na rua, que coisa mais linda, minha majestade, vem coroar. Além da costa com flores e contas, panos coloridos, vim presentear. Esse é um vídeo que eu sempre trago para fazer um pouco o link, né, do que eu falo com o que o padê produz há 7 anos. Então, hoje, só para encerrar, eu sei que já acabou meu tempo, nós temos 7 comunidades de terreiro parceiras, a maioria aqui no estado do Rio de Janeiro, e uma em Brasília, como a gente viu, a Casa de Pai Lilico de Oxum, que é uma das casas de candomblé mais antigas de Brasília. E a gente segue com esse procedimento que é não só ir ao terreiro, né, e fazer com que o povo de terreiro tenha a sua voz, que tenha o seu lugar, que fale do seu lugar, né, e a gente ouça do seu lugar de fala, assim como levar o povo de terreiro na universidade para dar oficina. Essa é uma prática que a gente tem há 7 anos e que vem dando certo e que a gente tem colecionado, ao longo desses 7 anos, muitos trabalhos interessantes voltados para a cultura do candomblé, né? Agora, na última SIAC, que aconteceu na UFRJ há cerca de um mês atrás, o projeto Padê teve 9 trabalhos aprovados, dos quais 6 levaram menção honrosa. Todos eles falando sobre candomblé. Então, eu acho que é esse o nosso papel, e não é fácil. A gente trazer o resultado aqui, né, parece tranquilo, mas é uma batalha, mas é uma batalha que a gente está aí para travar e não vai desistir. Tá? Beijo. Agora a professora Leda Boaventura, que é doutoranda do Programa Interdisciplinar de Linguística Aplicada da UFRJ e professora da Escola Municipal Flávio Martins Albuquerque, Coronel. Ela vai falar sobre performances negras em foco, diálogos e práticas antirracistas na escola básica. Olá, boa tarde. Parabéns pelo trabalho, Alexandre. Eu fiquei muito... Bom. Então, eu sou professora de língua inglesa na escola. Comecei fazendo alguns trabalhos... esse é o Lucas, meu querido ex-aluno, participante da pesquisa, e vai vir aqui falar também. Sou professora de língua inglesa. E comecei a fazer as atividades na minha sala de aula apenas, e comecei a desejar que outros colegas conhecessem o que eu estava fazendo, comecei a desejar que outras... que não só assim no âmbito da língua inglesa, mas que as professoras, quando estivessem falando de outras disciplinas, elas incluíssem essas questões que eu trabalho com eles. Eu trouxe essa foto, que foi uma atividade que eu fiz esse ano, a gente ainda vai imprimir essa foto para fazer uma exposição. Aí eu coloquei lá, no racism, love, respect, take care. Fiz com o 5º ano. É uma turma de... A minha escola é uma escola que trabalha com educação infantil e com alunos do 1º ao 5º ano apenas. Elas são todos pequenininhos, a escola é pequena, são 5 salas só.
eu tenho que passar, né? Eu falei que eu não estou acostumada com isso chique aqui, peraí. Então, esse é o título. Então, na minha dissertação de mestrado, que foi em 2006, eu falei sobre a questão dos textos televisivos circulando na sala de aula e como a gente poderia olhar para esses textos televisivos e discutir questões raciais. Fiz isso numa escola em Angra dos Reis, porque na época eu não era professora da Rede Municipal do Rio, eu era só estudante. Fui a Angra dos Reis, trabalhei com alunos de 9º ano. E aí passei a ser professora do município do Rio, e aí comecei a desenvolver, então, na minha própria sala de aula. E aí fui começar o doutorado no ano passado. Dei um tempo, fiquei trabalhando em sala de aula e refletindo, e resolvi voltar para a universidade no ano passado. Aí eu botei assim, que nós utilizamos a linguagem para agir no mundo, né? A perspectiva de que a gente não usa a linguagem para transferir conhecimento, como se fosse um conduto, né? Você transfere o que você pensa. A linguagem ela é usada para fazer coisas, nós fazemos coisas com palavras. Contamos histórias que nos posicionam e posicionam os outros sujeitos sociais. E tem relação com o que a colega falou no primeiro trabalho, é a questão de você ampliar repertórios de sentido. Quando você olha apenas para uma perspectiva, o seu olhar fica limitado, né? Então, a Chimamanda Adichie tem um talk dela e ela fala dessa questão da importância de nós ouvirmos outras histórias. E aí eu pensei, que histórias nós contamos na escola, né? Então, tradicionalmente existe o apagamento do protagonismo de negras e negros ao longo da história, o currículo eurocêntrico e um silêncio escolar diante do racismo que me incomodava quando eu era aluna da rede municipal. Eu lembro que eu era aluna de quinta, né, na época era de quinta série, a 8ª série, né? E eu percebia essas ofensas racistas contra os meus colegas negros. E aí, quando eu fui para a escola municipal, eu observei que as mesmas falas ocorriam, então, quando eu estava ali posicionada como professora. E o silêncio continuava também. Quando alguém fala, seu cabelo é horrível, ou vocábulos que são muito ofensivos, o professor tende a ficar calado e dizer, não vou... Eu tenho que continuar aqui com a matemática. Espera aí, vamos continuar aqui fazendo a conta. E acaba silenciando uma questão que não pode mais ser silenciada, né? Então, o uso da linguagem como ação performativa, no sentido de que a gente está sempre falando, se referindo a algo que foi dito anteriormente, então as palavras carregam história, elas têm uma historicidade, né? Existe uma proposta de educação antirracista e a proposta de formação em redes, que eu conversei com a professora Carmen Sanches Sampaio na Unirio, que ela tem uma proposta de encontro de professores para falar sobre as práticas. E, geralmente, a formação de professor ela ocorre fora da escola. E aí eu fiquei sonhando com isso, com essa possibilidade da gente conversar sobre as nossas práticas e discutir as nossas atividades dentro do próprio espaço escolar, que a gente pudesse encontrar momentos de reflexividade sobre as práticas, né? Então, baseada na Lei 10.639, pensando na formação, porque a Lei 10.639 ela está proposta, mas os professores não sabem, pelo menos os professores com os quais eu conversei, eles não sabem muito como agir, por onde começar. E, então, eu fiquei pensando na questão da formação do professor. Como é que pode acontecer essa formação, né? Então, somos seres linguísticos, somos seres discursivos e fazemos coisas com palavras. Escola Municipal da Zona Oeste, contexto de pesquisa. Foi desenvolvida desde 2015, foi premiada no ano passado. Eu sou bolsista da Escola de Formação e o nosso trabalho foi publicado, vai ser publicado agora em novembro ainda, pela revista PUC-Rio, a revista Pesquisas em Discurso Pedagógico. Mas, então, eu propus um grupo de estudo, eu chamei de Performances Negras em Foco. Qual o objetivo do grupo? Compartilhar, discutir e estimular práticas que poderão inserir personagens negras e negros posicionados como modelos de beleza, de sucesso,
no cotidiano escolar, já que as histórias infantis, os livros, os clássicos, colocam sempre princesas brancas, de cabelos loiros e lisos, então que as crianças possam ouvir histórias que tenham princesas negras, heróis negros, né? Enfraquecer, então, discursos racistas que circulam na nossa escola e na nossa sociedade. É um pequeno movimento de um sonho grande, né? Mas enfim, é a ideia de começar a fazer algumas atividades que vão tentar estremecer um pouco essa rede de piadas, de brincadeiras e de ofensas racistas que acontecem ali na escola e em outros ambientes, né? Então, e colaborar também na formação de professores pesquisadores da própria prática. Isso aqui foi o convite que eu fiz para os professores, né? Coloquei assim: propõe atividades que tenham crianças negras como protagonistas, registre essas atividades fotografando, filmando. É a ideia de impulsionar os colegas a refletirem sobre o que eles estão fazendo, né? Compartilhar essas ideias, essas atividades, conversar sobre os desdobramentos delas e depois trazer sugestões. Então, uma das coisas que eu levei para o grupo de estudos, para conversar com os colegas, foi pensar nas relações que nós podemos construir entre o que acontece na web e as tensões de lá e as nossas práticas. Porque os professores, às vezes, ficam aprisionados pelo livro didático, pelo caderno pedagógico, e não relacionam muito as suas aulas, assim, quando preparam as suas aulas, não relacionam as suas aulas ao que está acontecendo no mundo social. Aí eu coloquei lá dois exemplos de racismo e antirracismo. Tem o caso da Thais Araújo, que foi ofendida, e depois eu dei um exemplo da propaganda da Dove, que falava da questão das meninas armarem seus cachos e da importância de valorizar essas belezas. Eu estou com muita sede, acho que eu estou tensa. Então, como fazer na escola? Contando outras histórias, brincando com outras bonecas, valorizando outras estéticas. Aqui tem um exemplo de uma das reuniões, que teve também uma oficina de bonecas a Baiomi. Agora o Lucas vem falar um pouquinho sobre o ensaio fotográfico, né, Lucas? Boa tarde, gente. Eu não estou muito acostumado em falar em público, em falar no microfone, então vocês perdoem qualquer erro, qualquer deslize meu. Então, meu nome é Lucas, eu sou ex-aluno da escola a qual a gente faz esse projeto, e é um prazer para mim ter a oportunidade de voltar ao ambiente no qual eu estudei e poder fazer com que trazer um conhecimento para as crianças que é tão necessário para o crescimento delas como pessoas, como personalidade, como segurança. E poder proporcionar a elas uma infância um pouco mais tranquila e estruturada da forma como a gente puder passar para elas da melhor forma possível, né? Claro. E até porque a gente não quer, de certa forma, que elas não estejam tão preparadas, não estejam mais preparadas como eu não estava, vamos dizer assim. Eu, apesar de ser um negro de pele clara, todos sabem que o ambiente escolar é bem, né, tóxico em relação à questão, né, do recorte racial. E a gente vem fazendo esse projeto na escola já tem uns 3 anos, né, Leda? Isso, começamos em 2014 e ele vem fazendo um sucesso muito grande. A gente trabalha com as crianças. Como elas são crianças de primeiro segmento, a gente não pode falar assim de racismo com aquela força, com aquela vontade que a gente tem, né? São crianças muito novas, então a gente procura trabalhar mais a questão da autoestima, a questão da estética negra, como algo belo que realmente é, né? Mas, como a gente sabe, temos a tendência a aprendermos que isso não é,
né? E trazer referências para essas crianças, né? Trazer referências de hoje em dia das revistas, trazer referências também com os contos, com as histórias. A gente também traz o livro, né, da Princesa Violeta, que até foi um projeto que foi premiado, né, pelo Condedini. A nossa escola foi premiada. E trazer essas referências para as crianças. E a gente tem visto uma transformação muito positiva na maioria das crianças, né? Como a gente já vem há 3 anos fazendo esse projeto, a gente tem a oportunidade de acompanhar essas crianças e perceber o quanto elas passaram a gostar de si mesmas, a se aceitar, né? Elas olham hoje em dia para a Dandara, que é a nossa boneca que a gente utiliza, né, para contar nossas histórias, para falar a respeito da estética negra. E muitas delas falam, tio, tia, a Dandara ela tem a minha cor, a Dandara ela tem o meu cabelo, sabe? Eu tenho um cabelo parecido com o dela. Isso é muito importante para a autoestima dessas crianças, né? E eu reparo que quando eu comecei a fazer a oficina de turbantes com elas, tinham algumas de 2, 3 anos que já vinham com cabelo, né, alisado, etc. e tal. E, assim, tinha um pavor, tinha vontade de chorar, só apenas você querer pensar em soltar, para a gente falar a respeito da estética black, né? Vamos soltar. Só da questão de a gente sugerir já era um grande pavor para aquelas crianças, né? Às vezes a gente não tem noção, a gente não consegue perceber o quanto isso é enraizado de pequeno, desde o crescimento das crianças, né? E com o passar do tempo, muitas hoje em dia vêm com seus blacks, vêm aceitando a sua estética, né? É até importante fazer uma ressalva aqui que não que assim todas as pessoas tenham que todas as crianças tenham que encrespar de uma certa forma. Não há problema nenhum a gente utilizar, né, o nosso cabelo crespo, o nosso cabelo liso. A questão é de você gostar da sua estética natural. A partir do momento que você gosta da sua estética natural, que você percebe isso como algo belo, acho que você tem a possibilidade de usar o cabelo da forma como você quer, né? A questão é de a gente trazer o enaltecimento da estética negra para as crianças e para as escolas. E tem tido resultados muito positivos. É muito legal eu como um ex-aluno de lá, perceber o quanto hoje em dia, para o tamanho que eu estou, a escola parece que encolheu, né? Você chega lá, você fala, gente, mas a escola é tão grande para mim hoje em dia, né? Era uma escola de primeiro segmento, bem pequenininha, é muito legal, né? E tem pessoas que, desde quando eu entrei, quando eu era bem pequeno, estão lá até hoje, né, me reconhecem, me veem, professores que me deram aula. E é muito legal participar disso e poder proporcionar isso para as crianças. Então, obrigado, gente. Agora é Mariane Del Carmen da Costa Dias, mestre em educação. Vai falar em Angola tem, na Vila Kennedy também. Bom, gente, boa tarde. Eu vou começar falando com vocês de um projeto que foi realizado em 2015 na Vila Kennedy. Esse trecho da música do Emicida, né, do CD, deixa eu pegar aqui minha cola aqui. Do álbum sobre crianças, quadris, pesadelos e lições de casa, a música Mufete do Emicida, ela foi muito importante para a gente, porque, primeiro, que ele é um CD que tem uma importância muito grande para mim, né, por conta de referências, e que a gente ouvia muito por conta da história que eu vou contar aqui para vocês. E aí eu peguei esse trecho que fala: a gente só é feliz quem realmente sabe que a África não é um país. Esquece o que o livro diz, ele mente. E eu vou utilizar um pouco da metodologia do Alexandre, ao invés de utilizar essa metodologia um pouco mais dura de leitura, partir para essa parte da conversa, né? E aí eu vou começar situando para vocês onde é a Vila Kennedy, né? Procurando quantos anos fez a Vila Kennedy em 2015, eu me deparei com a notícia de que a Vila Kennedy é um dos bairros mais violentos do Rio de Janeiro, né? E, atualmente, a gente vive um conflito muito grande nesse território,
com muitas suspensões de aulas, né? Em 2015, a coisa não estava tão agravante como esse território está vivendo nesse exato momento, né? E o que é a Vila Kennedy? A Vila Kennedy é um processo de ocupação a partir de desocupações. A Vila Kennedy teve... os moradores e moradoras da Vila Kennedy vieram do Morro do Pasmado, de Botafogo, e do Esqueleto de Maracanã, do Maracanã, né? E é um território que hoje, 53 anos depois, virou um bairro, né? Era um subbairro de Bangu, e é desse contexto que eu vou falar com vocês, tá? E qual foi esse trabalho que eu realizei lá? Eu sou pedagoga e eu estava trabalhando nessa época, em 2015, com um projeto, né? Com esse projeto que se chamava Projeto Habilidades de Estudo. E o que significava? O que é esse projeto? Esse projeto, a gente trabalhava com as crianças no contraturno. Então, eram crianças todas das escolas municipais, de lá da Vila Kennedy. Esse projeto foi realizado lá na Vila Kennedy mesmo, dentro de um centro comunitário. E as crianças, o nosso objetivo no projeto era desenvolver as atividades, desenvolver os conteúdos escolares a partir das brincadeiras. Então, eu já comecei sabendo que eu trabalharia com projeto e minha missão, né, meu trabalho enquanto professora era identificar o que as crianças queriam, o que elas gostariam de trabalhar, e daí eu fazer essa ponte entre os conteúdos escolares e para a gente trabalhar de forma mais prazerosa. E eram com crianças entre 8 e 12 anos, do 3º ao 5º ano, do fundamental. E eu percebi, quando eu cheguei lá, estava tendo uma mostra, tinha acabado de ser inaugurada uma mostra fotográfica, com fotos da própria Vila Kennedy, com fotógrafos da própria Vila Kennedy, né? Então, foi um trabalho bem interessante que tinha lá e que as crianças meio que olhavam aquilo e não viam beleza naquilo que eles estavam vendo, né? De certa forma, isso é recorrente no meu território, na Zona Oeste, de onde eu venho, porque se a gente parar para pensar nos próprios aparatos culturais, são pouquíssimos comparados se a gente fizer o recorte Zona Norte, Zona Sul. Né? Então, a gente tem uma dificuldade de achar a beleza nos nossos locais. E eu percebi que dessas crianças isso estava muito latente. E aí, daí começa o nosso projeto, né? O nosso projeto começa pronto. Meu ponto de partida vai ser a gente trabalhar a nossa história local. E aí, conversa com as crianças, boa parte daquelas crianças eram netos, eram filhos dos primeiros moradores que vieram dessas desocupações, né? E dentre essas crianças tinha um menino que ele era alvo de muitas piadas, né? De muitas brincadeiras, porque ele era um menino gordinho, era um menino negro, e que quando a gente foi começar um trabalho, descobrimos que ele morava onde? Na Rua Congo. E, recentemente, eu tinha voltado de uma viagem a Ouro Preto e eu falei assim, pronto, a gente começa a trabalhar com a história de quem? A história de Chico Rei, né? que era um rei de Congo. Né? E aí, exatamente com essa perspectiva da gente começar a valorizar a história não só daquele local, mas as nossas histórias, né? Tão desconhecidas, e trazer um certo valor para aquele menino, né? O morador da Rua Congo. Essa é a Vila Kennedy. Tá? Toda essa parte que vocês estão vendo coloridas, ela é toda setorizada. E nessa parte daqui, onde é que é aqui? Onde que aperta mesmo para aparecer o... Ah, achei. Essa parte daqui que não vai dar para ver, nós identificamos que tem 13 ruas com nomes de países africanos na Vila Kennedy. Então, o que é que nós fizemos? Nós começamos um trabalho de mapeamento. Então, a gente começou pelas ruas que eles moravam. Ele morava na Rua Congo, tinha um que passava, que era da Rua Etiópia, o outro de Marrocos. Então, a gente peguei um mapa do continente africano e a gente foi fazendo a relação, procurando nome por nome e colocando lá no mapa. E, a partir daí, a gente ia ampliando, né? E aí a gente volta àquela história da música do Emicida, né? Desmitificando essa história da África como um país. Né? E eles começam a compreender a imensidão desse continente. Mas ali era o mapa que a gente usou. Em um dos momentos, nós fizemos as bonecas Abayomis também, com essa perspectiva da história. A gente trabalhou muito com essa questão das contações de histórias. Né?
E aí, de onde vem esse título, né? Em Angola tem, na Vila Kennedy também. Nesse local, nesse centro comunitário, tem uma biblioteca bem interessante. E dentro dessa biblioteca tem um livro do Rogério Andrade Barbosa, que se chama Em Angola Tem, no Brasil Também, que é um livro bem interessante, que são trocas de cartas entre um menino da Angola e um menino de Salvador. E eles começam a identificar semelhanças entre esses dois países. E, a partir dessa leitura e com esse mapeamento, a gente começou esse trabalho de conhecer e estudar a história de diversos países. E aí, foi muito importante, porque a gente começa a trabalhar uma série de outras questões. Essa minha turma ela era composta, acredito que 100%, se não uma boa parte, com alunos evangélicos, e tinha muito aquela questão de coisa de macumba, né? Tudo é coisa de macumba, não importa o que seja. E aí a gente vem trabalhando muito com eles essa questão de compreender, primeiro, o que é a macumba, né? O que significa essa palavra macumba. E, segundo, trabalhar essa questão do respeito e começar a dar nome aos bois, né? A gente está falando do quê? Das religiões de matriz afro, então a gente está falando da Umbanda, do Candomblé, e aí vem todo um trabalho, né, que envolve inúmeras questões, que a gente fala de histórias, que a gente fala de estética, que a gente fala de corpo, que a gente fala de consumo, que a gente fala de uma série de questões. E aí esses são os livros. Esse daí é um dos livros que tem 52 histórias pelo Brasil. Viagem pelo Brasil em 52 histórias, que tem uma história do Chico Rei, e aí o Chico Rei. E aí, quando a gente começou a falar sobre África, né, eu comecei a perguntar a eles. Então, vamos lá, o que é África? Vamos pensar junto. O que vocês entendem como África? E aí está aí o resultado do que a gente teve, né? Comem coisa podre, muitas árvores, não usam roupas, dormem na rua, deserto. Na África tem guerra, muita sede, crianças negras se divertindo na beira do rio. Eles estudam lá, muitas lendas, roupas rasgadas, muita fome, escravidão, muitas abaiomias, ruas esburacadas, muito lixo e poluição, negros. Para mim é um país, mas eu sei que é um continente. Não sabem ler nem escrever, com certeza. E aí, a partir dessas colocações que eles foram trazendo, eu vim trabalhando nessa tentativa de tentar desconstruir um pouco desse estereótipo, desse estigma de que o que a gente aprende e o que a gente não aprende na escola, né? Essa foi uma atividade a partir do longa-metragem Quiricu e os Animais Selvagens. Foi muito importante porque a gente começou a consumir outras formas, outras referências. Então, a gente assistiu o Quiricu, a gente ouviu o CD do Emicida, nós começamos a confeccionar jogos, né? Confeccionamos 2 jogos, esse Tesouro de Zimbábue e a Borboleta de Moçambique. E aí, a gente começou a trabalhar também essa questão da estética, né? Essa foto daí, eles estão construindo o Quiricu quando ele fica grande, né? E aí foi muito interessante parar para observar como eles fizeram a pintura do Quiricu. Porque, anteriormente, a gente tinha feito uma atividade de autorretrato e existia uma certa resistência e dificuldade de você se pintar com a cor preta, né? Com a cor marrom. Em primeiro lugar, porque o nosso estojo de lápis de cor não representa, né? Não representa a minha cor. Não representa, provavelmente, a cor da maioria de vocês, né? E aí as crianças, quando se pintam com aquele tal da cor da pele, né? Que é a cor da pele de quem? E aí tinha essa dificuldade. Esse Quiricu foi preto, literalmente preto, preto, preto. E aí foi muito interessante ver como esses resultados e como a gente ia construindo e desconstruindo a cada momento. E aí, falando... quando a gente trabalhou com isso, foi um projeto, né? Então, eu tinha que ter vários malabarismos para conseguir que essas crianças continuassem comigo, porque eles estavam ali porque eles queriam, né? Não era uma obrigatoriedade. E aí a gente conversava sobre tudo. E até a capoeira, né, entrou na roda também, com essa questão de endemonizada, que capoeira
capoeira é coisa do diabo. E aí a gente começou, foi um trabalho muito interessante, porque foi um espaço para mim, enquanto professora, de colocação de muita escuta. Então, a gente tem que ter... Acho que a gente, enquanto professor, a gente precisa sair um pouco desse nosso lugar só de fala e se colocar nesse lugar de escuta, né? E aí, a partir dessas escutas, às vezes, muitas das vezes não eram direcionadas a mim, não eram conversas que eram comigo, mas que eu escutava falando da capoeira. Opa, peraí, então vamos lá conhecer o besouro, vamos ver um trechinho do filme, vamos ler um livro sobre isso, vamos conhecer um canto, vamos pegar um ponto, alguma... E aí a gente ia começando esse trabalho de desconstrução. E aí a gente falou não só do Chico Rei, como a gente falou da Dandara, do besouro, né? E aí a gente foi abarcando e trazendo essas outras histórias, esses outros personagens tão importantes. E aí, quando falava da macumba, né, eu não tinha, né, a original, mas eu lembrei que eu tinha uma em casa, similar, um reco-reco. E aí eu trouxe, foi muito legal, porque todo mundo queria tocar na macumba, todo mundo queria tocar a macumba. E a gente trabalha não só com projetos, mas com nomes, né? E o nome da nossa turma ficou como Turma do Barulho, mas um dos nomes era Turma da Macumba, que foi páreo a páreo ali com a Turma da Macumba na votação. Então, foi um marco muito importante, porque a gente começa a dar nome aos bois, e a gente começa a trabalhar com essa questão do respeito ao outro, né? Então, eles começam a compreender que não é macumba. Eles estão falando de uma religião, assim como a deles. E eles podem até não conhecer, podem até não concordar, não frequentar, mas a gente precisa respeitar e saber do que a gente está falando. Aí é a atividade deles realizando os autorretratos. E aí é a parte da construção dos jogos. E aí, né, eu fico pensando muito nessa questão da escola que a Leda traz, né, que muito me incomoda, né, nesse lugar enquanto professora atualmente de educação infantil. E aí a gente fica pensando muito nesse nosso currículo eurocêntrico, né? E o que a gente faz. E esse trabalho ele foi muito importante, não só para as crianças. Eu acho que foi mais importante para mim, né? Que tira a gente desse lugar. Quando eu escrevi o trabalho, estava pensando... É um trabalho de 2015, mas que ainda me faz pensar em tantas coisas, repensar em tantas coisas que poderia ser feito, que pode ser retomado. Né? E eu acho que o importante é exatamente isso. Né? Eu fiquei pensando como que é essa questão dessas histórias dessas crianças periféricas. Né? Eu estou falando de crianças negras, periféricas, que eu percebi que tem uma baixa autoestima muito grande, muito fruto de todo o modelo que a gente vive, né? De não se ver representado nas escolas, muitas das vezes não se veem representados em seus professores, não se veem representados na música que nós consumimos, os filmes, as revistas, né? E aí eu fico maturando e pensando nesse processo, nessa importância nossa no lugar de professores, né? O que a gente pode fazer para pensar no lugar dessas crianças, né? Dessas crianças periféricas. E aí eu termino com essa música, com uma outra música do Emicida, que também é muito interessante, né? Que se chama Mandume, e que ele fala o seguinte: eles querem que alguém que vem de onde nós vem seja mais humilde e baixe a cabeça, nunca revide e finja que esqueceu a coisa toda. E aí eu acho que eu fico pensando muito nesse meu lugar enquanto professora, e eu me vejo muito nessa questão do que o Walter Benjamin coloca de escovar a história contra pelo, né? E aí a gente está nesse exercício de ficar procurando essas outras histórias que a Chimamanda coloca, essas outras escutas, esse movimento constante de ficar escovando a história a contrapelo. Agradeço muito. Estamos aí para o diálogo. Agora, a última comunicação. Maia Imbá, mestre em artes visuais pela Goldsmith College, em Londres, e professora do Colégio de Aplicação da FRJ. E aí o título da comunicação dela é Rompendo a Hegemonia Epistemológica do Ambiente Escolar, o Poder dos Orixás.
Boa tarde. Gente, em primeiro lugar, eu estou um pouco resfriada, então vou pedir desculpa se minha voz der uma falhada em algum momento. E eu também quero pedir desculpa pelo título pedante. Eu espero que, ao longo da apresentação, a gente chegue em algo mais palpável. Eu sou professora da Educação Básica, dou aula no Colégio de Aplicação da UFRJ, de Artes Visuais. A primeira coisa que eu queria falar... Eu vou ter uma cola aqui, gente. Eu vou realmente pedir desculpas, porque isso me orienta. A primeira coisa que eu queria falar é colocar o meu lugar de fala aqui, é fundamental, porque é uma coisa que está muito agora, né, sendo falada, resgatando uma fala da Djamila Ribeiro, que resgata a Patrícia Hill Collins, que fala da importância da gente entender de onde a gente está sempre falando, né? Eu, como pessoa branca, educadora branca, de origem judaica, eu não tenho uma relação direta com a religiosidade de origem africana ou afro-brasileira, mas eu tenho um compromisso com a sociedade onde eu vivo. E é um compromisso da luta antirracista e que precisa estar sendo colocado também com frequência em relação a como eu falo sobre isso e qual é o meu papel nessa luta, né? E aí isso me traz para o meu trabalho na escola, porque, embora o Colégio de Aplicação seja uma escola pública, é uma escola também que possui uma desproporção, pendendo mais para a população branca em relação à população negra, comparado com a proporção na nossa sociedade. Ou seja, tem muito mais brancos do que negros na escola. E aí o trabalho lá, além de fortalecer, né, buscar caminhos para falar sobre a autoestima das crianças negras, é também trabalhar o olhar das crianças brancas e até esses olhares racistas introjetados também, né? E aí é bom ser a última a falar, porque muito do que eu ia falar já foi dito por todas as outras falas aqui, em termos da situação dada da escola, que a gente ainda vive um modelo muito eurocêntrico na escola. É lógico que eu estou fazendo uma generalização aqui, porque é lógico que existem muitos esforços de romper o que eu estou chamando aqui de hegemonia epistemológica. Só para a gente entender, a gente está falando de um modo de aprender, ou de modos de aprender, que estejam muito ligados a um olhar eurocêntrico moderno, né? E que vem, e não à toa, em contradição a formas de olhar, por exemplo, afrocentradas, como existem muitas outras, né? A gente fica usando esse termo outras e a gente acaba reproduzindo essa lógica da periferia. Agora, acho que foram vocês que falaram disso, né? Do centro e da periferia. Mas, enfim, eu não vou agora começar a numerar tantas outras possibilidades, até porque o foco aqui é realmente uma perspectiva afrocentrada, e eu acho que é muito importante que seja no nosso país, né? Porque é um país que em muito formado pela cultura africana e afro-brasileira, e, ao mesmo tempo, sofre dessa doença do racismo. Então, a gente precisa tratar disso com muita urgência. E aí eu vou só compartilhar com vocês aqui uma experiência que eu realizei na escola. Por quê? Quando a gente dá aula na escola, a gente se depara com um monte de desafios. E é muito nesse sentido da epistemologia, da gente pensar, tá, beleza, eu quero agora trazer, por exemplo, as noções de ancestralidade como um valor, né? De uma coisa que vem de longe e que tem um valor, mas isso contradiz a ideia de progresso, do progresso linear, daquela crença de que o futuro é sempre melhor do que o passado. Quando a escola trabalha assim, você vai avançando nos anos, você vai melhorando, né? Você passa de ano, tem todas essas noções, e não à toa, elas contradizem o princípio da ancestralidade, ou, por exemplo, do aprendizado cíclico, em que eu posso aprender a mesma coisa de novo, de novo, de novo, de novo, mas a cada vez eu estou passando de outra forma por aquilo e eu estou aprendendo, enriquecendo o meu olhar. Eu não vou numa direção, né? Eu vou por aí, né? Então, os desafios são como é que a gente concilia esses aprendizados e a gente não cai em uma série de armadilhas, por exemplo, de instrumentalizar os conteúdos afrocentrados, né? O famoso Semana da Consciência Negra, Mês da Consciência Negra, quando parece que durante todos os outros meses do ano nós não temos racismo e nós não temos uma população negra e uma imensa contribuição cultural.
Então, não é isso. Eu também não quero colocar como uma coisa exótica, obviamente. Enfim, existem muitos desafios e eu, de forma alguma, acho que eu seja capaz de vencer esses desafios, mas eu estou tentando fazer a minha parte e eu queria compartilhar com vocês um esforço, não foi esforço, uma sorte que eu tive de poder realizar uma série de aulas sobre os orixás. E isso foi num contexto de aula de artes visuais para o 4º ano, isso foi em 2016, e o ano inteiro nós tínhamos trabalhado com a noção de narrativa, de construção de personagens. A gente fez uma sequência de autorretratos e eu trouxe para eles uma caixa de giz de cera, eu não sei quem é que trabalha com artes visuais conhece, chama Pintcor. É um projeto que tem 12 cores de pele de giz de cera. Então, são muitas gradações possíveis de pele. A gente já tinha feito esse autorretrato para que pudesse haver um autorreconhecimento dos diversos estudantes da turma da sua própria cor de pele. E aí, ao longo do ano, a gente trabalhou essa questão dos personagens, o autorretrato como super-herói e tal. E aí, para falar sobre mitologias, eu escolhi a mitologia afro-brasileira. E aí, na primeira aula, a primeira coisa que eu falei para as crianças foi a palavra em Iorubá, laroie. E aí ficou todo mundo me olhando assim. Eu não falei assim, eu falei laroie. Eles ficaram me olhando. E aí eu expliquei que era uma palavra em Iorubá, saudação a Exu, que é um orixá. Perguntei quem sabia o que era. Eles ficaram, não sei. Aí uma menina falou, são os deuses de uma religião africana. Aí eu expliquei, sim, são. Só que, e se eu disser para vocês que não é minha religião e que talvez não seja a religião de alguns de vocês, por que a gente vai estudar isso, então? E aí um menino falou, porque eu quero muito aprender sobre os orixás, porque eu gosto muito de aprender o que é diferente de mim. Isso me enriquece. E aí a turma aplaudiu ele. E isso, para mim, é um indicativo também de uma abertura dessa turma para um assunto que muitas vezes é um tabu, muitas vezes é demonizado. E é importante também, é lógico que a gente quer que seja sempre assim, a gente acaba encontrando muitos contextos de resistência, por parte dos alunos, já vem assim, não, porque eu não quero aprender isso, porque isso é macumba, isso é comum. Mas que bom também quando a gente encontra uma turma com abertura e que a gente não precisa remediar tanto, óbvio que existiriam coisas introjetadas ali, mas a gente não precisa remediar tanto um problema como a gente já pode construir um olhar positivo, sobre esse assunto e tantos outros. E aí eu comecei fazendo uma apresentação. Eu estou com controle. E aponta para cá. Comecei a mostrar imagens em que a cada imagem a gente conhecia um orixá. E aí o estudante que achasse, por exemplo, visse essa Yansan, eu achei legal, quero ler sobre ela, tinha uma ficha circulando com informações sobre os orixás, aí cada aluno leu uma em voz alta. E durante essa apresentação, um dos orixás que eu mostrei foi Obá, e aí eles falaram assim, o que ela tem na orelha? E eu não ia contar itãs, eu não ia contar histórias, até porque eu não me sinto qualificada para isso, eu não estava com nenhum livro, mas esse, por acaso, eu sabia, porque é uma história bem fascinante, da história de Obá, mas eu fiquei receosa, ainda falei assim, eu não posso contar essa história para vocês são muito pequenos. E, gente, eu nunca vi uma turma de 4º ano ficar tão quieta quando eu falei isso, porque eles ficaram assim, conta para a gente, por favor. Claro, falei a palavra certa, a palavra mágica. Aí eu contei, resumidamente, é uma história de disputa por Xangô. Obá e Oxum são esposas dele, e Oxum prega uma peça em Obá, resumão da história, gente? E convence Obá que Xangô é apaixonado por ela porque ela corta pedaços da orelha dela e bota na sopa. E aí Obá queria muito o amor de Xangô, porque ela se sentia meio preterida, ela vai e corta um pedaço da orelha. Só que Xangô descobre, não era nada disso, ele fica com nojo, manda ela embora. Enfim, novela, o terror, mas ela é muito marcada com a coisa da orelha cortada. E aí, quando as crianças começaram a ler sobre os orixás, elas começaram a ficar muito fascinadas. E eu lembrei muito quando você começou a falar, porque elas ficaram assim, mas o orixá come?
acarajé? O que é acarajé? A menina falou, nossa, acarajé é um bolinho muito gostoso. Eu disse assim, eles têm dia da semana, essa franja daí é o quê? E eles começaram a descobrir fatores de identificação, né, com os orixás. Eu falei, olha, caminho legal. Aí, bom, no fim da aula eu tinha espalhado assim, essas fichas pela sala, cada aluno foi num caça ao tesouro, assim, sortearam. Muitos sortearam o mesmo orixá que eles tinham escolhido ler. Teve um menino que era o menino mais espoleta da turma, fez questão de trocar, eu só vejo ele pela sala com papel, eu sou Exu! Eu sou Exu! Eu falei, gente, você sabe o que é? Parecia, né, que ele estava junto, né, de Exu. E aí, esse mesmo aluno, que é considerado aquele aluno problema na escola, né, gente? Vocês devem conhecer muitos desses. Na aula seguinte, vem correndo antes da aula. Olha aqui, ele vem com um papel. Ele tinha feito uma pesquisa sobre Exu. Eu não falei para fazer nada. Aluno de 4º ano, gente. Veio com a pesquisa sobre Exu, só que ele não tinha lido. Aí foi ótimo, porque eles foram para a aula e a ideia era eles construírem, cada aluno construía a imagem do seu orixá, com recorte, com miçangas, tinha vários materiais. E aí eles estão trabalhando, e esse menino se distrai, precisa de 3 atividades em paralelo, então ele está cortando, ele está olhando em volta, ele está lendo o texto. Aí ele olha para o papel e diz assim, Exu é filho de Iemanjá. Aí a menina que tinha tirado o Iemanjá falou, você é meu filho. E aí eles começaram a perguntar, peraí, eles têm relação familiar? Eu falei, olha, alguns têm, mas eu não sei, porque eu não sei direito. Aí ele começou a ler, e eu também falei para eles os que eu sabia, a relação de Oxumaré, Omolu, com Nanã, também com Iemanjá, de uma certa forma. Eu sei que eles ficaram assim, quem é mulher de quem? Quem é filho de quem? Bom, já vou... Não, daqui a pouco eu mostro a próxima imagem. Aí, na aula seguinte, era a finalização, eu chego na sala, e na sala de artes a gente tem 4 mesões, né, eram 12 alunos nesse grupo, e aí eles se dividiam nessas mesas. Eu entro na sala, eles estão sentados, eu não reparo. Aí uma aluna vira para mim e diz assim, Maia, a gente está sentado por família. Aí, quando eu vou ver, tem uma mesa que é a da palha, né? Acho que é a da palha, enfim, perdoem se eu estiver fazendo um erro aqui, mas era Oxumaré, Nanã, Omolu. Tinha uma outra mesa que era Exu com Ogum, tinha outra mesa que era Xangô com Obai, Oxum e Ançã. Enfim, eu falei assim, eu não estou acreditando, gente, que coisa mais maravilhosa. E aí, eles finalizaram esse trabalho. Opa, aqui tem as fichas, né? Desculpa, esqueci de mostrar, que tinham todas as informações para eles. E aqui tem os trabalhos finalizados, de cada aluno fazendo o seu orixá. Muitos deles se inspiraram nas imagens, né, do Caribé que eu tinha mostrado. Eu expliquei para eles que existem várias representações, mas aí já vem da produção de cada um. Quanto tempo eu tenho? 5 minutos. Então, eu vou pular uma anedota. E aí a coisa foi tão linda, né, tão emocionante mesmo para mim e para as crianças, que eu falei, eu vou trazer uma visita. E aí eu conversei com um amigo meu, que é professor de capoeira e é Ogã, de um centro de candomblé do Rio, e ele topou vir fazer uma aula com as crianças. E aí a gente tem aí algumas imagens, e foi muito lindo, porque ele chegou e falou assim, meu nome é Alexandre, eu faço parte de uma casa candomblé. As crianças... Oi? É o Honra. E aí... sempre tem alguém que conhece. Aí as crianças veem que assim... porque eu, justamente, não tinha trabalhado a questão religiosa do candomblé. Eu tinha trabalhado muito no sentido de falar da mitologia dos orixás, né? Porque o que era importante para mim era que as crianças percebessem que os orixás são parte da nossa cultura. Muito do que o Alexandre trouxe, né? De como é fundante na nossa cultura muitos elementos afrocentrados que se encontram, né, no candomblé, muitas práticas culturais que a gente tem vêm do candomblé, enfim, né, já foi muito trazido aí, e era importante para mim que as crianças reconhecessem o nosso país como uma cultura negra, né, que é constantemente apagado. Se usa muito, se instrumentaliza a cultura negra, mas não se a reconhece, né, não se dá o lugar a ela. Bom, aí eu não tinha falado muito sobre candomblé, aí o Alexandre até estranhou, né? Tipo, você falou que eles estavam animados. Aí ele falou, no candomblé tem orixás. Aí as crianças fizeram assim, né?
E aí ele falou, vocês conhecem orixás? E aí as crianças começaram a falar os nomes dos orixás. Aí ele falou, quem conhece Iemanjá? Aí a menina gritou, Odoiá, né? Porque eles tinham aprendido as saudações. A gente tinha feito uma brincadeira, né, em que eu dizia o nome do orixá, eles tinham que responder com a saudação. E aí começou uma conversa, e as crianças começaram a achar muito legal aquilo e tal. Elas perceberam que era um conhecimento que elas podiam mostrar para uma pessoa mais velha, dizer assim, olha, eu sei isso. Aí ele dizia, é isso mesmo. Então elas se sentiram validadas também. E ele pegou um colar dele para explicar o que eram os búzios, ele entregou para as crianças e falou, esse colar aqui foi o Oxalá que me deu. E aí foi uma reviravolta. Porque as crianças olharam para ele e falaram, como assim? Oxalá não é um deus? Aí ele falou, também. É um deus de uma certa forma. Mas como é que ele pode te dar? Ele não é um espírito? Aí ele falou, mas aí ele explicou o que seria a incorporação, né, do encontro com o corpo. E aí eles ficaram assim, mas quantos anos ele tem? Ele está vivo? Ele é velho? Mas como que ele pode te entregar um negócio? Né? Aí começou assim, deu um tilt na cabeça. Né? E o maior tilt foi um menino que falou, eu achava que só existia um Deus. Né? E aí a gente aproveitou o gancho e falou, para algumas religiões, para outras existem diversos deuses. Em outras religiões existe um Deus, outros mais importantes. Em algumas religiões não existe uma separação tão grande entre o espírito e o corpo. Existem encontros, né? Até através da comida, através da dança. Foi uma piração, gente. E aí, no fim, ele tocou para eles os pontos de todos os orixás, porque tinha que ser, e a gente terminou com uma dança. Eu queria saber se podia mostrar um vídeo de 4 minutos, ou se começa dele. Então, podemos mostrar o vídeo? Na África, eles usavam búzios como dinheiro. Isso aí. O búzios, ele era uma moeda de troca, era muito escambo que existia. E o que é escambo? É troca. Omolu é o orixá das falhas. Quem é o Omolu aqui? É ele? O pai de Omolu, nós acreditamos, na lenda iorubá, muito dessas divindades, como era uma coisa muito da questão de matriarcado, Omolu era filho de Oxalá também. Por quê? Oxalá, ele era o orixá mais velho e ele teve vários casamentos, ele se relacionou com vários orixás, que nós chamamos de Iabás. E quem aqui... Eu posso cantar uma cantiga? Quem aqui sabe as cantigas? Ogum é o rei do Mariô. Mariô, quem já viu na casa de santo aquelas palhas que ficam penduradas nas portas? Aquilo ali é Mariô, o nome daquilo ali. E Ogum, ele é o rei do Mariô. Ele usa o capacete de Mariô, as roupas dele são todas daquelas cheias penduradas daquelas palhinhas ali. Não, o Omolu é outra coisa. Fala um pouco igual. Isso. Mariô, coroa ajoe, Mariô. Ogum palha pau, não. Ogum ajoe, Mariô. É mato, e aí é. Ogum ajoe, Mariô. Tá vendo? Mesmo toque, ó. Aua, coroa ajoe, Mariô. Ogum palha pau, não. Ogum ajoe, Mariô. É mato, e aí é. Depois de Jeová, vem Iansã. Começa dando início à primeira Iabá, a primeira mulher. Iansã, o toque de Iansã, se chama Adaró. Olha, e o toque de Iansã pode ser chamado também de Oiá. Então essa dança, todo mundo dança a dança de Oxalá. E Oxalá não dança a dança de ninguém, porque ele é muito velhinho. Por exemplo, vai dançar a dança de Ogum. Ogum é muito rápido. Tchá, tchá. E não vai, ele é velhinho, como é que ele vai fazer? Não tem como, é muito rápido, não dá. E muito pior ainda, muito vento. É muito quente, não dá. Oxalá é velhinho. Também é muito rápido. É muito rápido, ele é orixá das folhas. Nenhum outro orixá dá.
Todos vocês que são desses orixás vão dançar as danças do Oxalá. A dança dele é o Ibi. Ibi, em orixá, significa lento, caramujo. Quem já viu uma lesmazinha andando, um caramujo andando? Então, ela não demora a andar? Ela anda devagarzinho, muito devagar. Com isso, foi associado o Oxalá ao Ibi. Bem lentinho. Queria primeiro parabenizar todos os trabalhos e agradecer. Todas as apresentações foram todas muito boas, trabalhos muito bonitos. Acho que pegando o que Mariana falou sobre o que o seu trabalho representou para a sua prática como professora, porque a gente vive num mundo e nos espaços de educação com centros europeus, né, eurocêntricos, e aí o que a sua prática representou, repensar, não sei, mas ter outras possibilidades. Eu acho que todos os trabalhos hoje, para mim, aqui, pratico educação aqui no museu, para um espaço, pensar que essa é uma jornada que acontece no museu, que é um espaço também de educação, de debate, conhecer todas essas práticas hoje, uma do lado da outra, assim, que estão acontecendo, são práticas que estão trazendo outras epistemologias e outras referências para a escola, na formação com professores, assim, na cidade, né? Na escola, enfim, e nos museus, na ciência também. Então, acho que queria agradecer.